Olá a todas, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam a salvos dessa loucura toda, né, que estamos passando. Então, muito prazer, eu sou a professora Julissa Salvani e eu que vou acompanhar vocês nessa disciplina de Teorias Organizacionais 2 no semestre mais maluco da história da URGS, tá? Esse vídeo é de apresentação, é para que vocês me conheçam, saibam quem é a voz, né, ou a interação no Moodle que vai acontecer com vocês ali nas próximas semanas. Eu acho que a maioria não me conhece, né, não teve aula ainda comigo. Mas também é para falar um pouco sobre o plano de ensino, sobre como é que vão ser as nossas atividades daqui para frente, tá? Para contar um pouquinho para vocês, então, de mim, né? Eu sou doutora em Sociologia, eu tô ali na Escola de Administração há 3 anos, agora vai fazer 3 anos no final do ano, né? O tempo passa rápido. De todo modo, eu já dava aula antes em universidades privadas, há mais de 10 anos já, sempre na área de administração, embora a minha formação seja em psicologia e meu doutorado em sociologia, tá? Mas dentro dos estudos organizacionais são áreas praticamente afins, né? Ou quase que similares, elas se sobrepõem, né? São áreas de conhecimento que se sobrepõem. Eu tive afastada no último semestre, né? No final de 2019, por razões de uma licença maternidade. Então, hoje eu tenho um filhinho pequeno, Ian, que vocês eventualmente vão conhecer, né? Seja por aparições, seja por atravessamentos de choro no meio do material que vocês vão receber. Ele vai fazer 10 meses agora, no dia 22, então, para mim também é um desafio retomar a atividade nesse formato, tendo um bebezinho em casa, tá? Então, entenda assim também quais são as questões que vocês devem passar, similares a essa, de cuidado de pessoas mais idosas, de crianças, tendo em vista, então, a complexidade desse evento da pandemia, tá? Bom, de qualquer forma, o plano está pensado para contemplar essas questões, né? Que são minhas, que são de vocês, que é de todos nós, em busca de tentar fazer o melhor possível dentro do que a gente pode hoje, né? Que é esse formato de distanciamento. Bom, primeiro lugar, então, eu queria dizer para vocês que o plano de ensino foi postado ali no Moodle e constam todas as atividades que vão acontecer por aula. Então, tem a data, aula 1 e tal, e todas as atividades que vão acontecer. Se vocês repararem um pouquinho, as aulas vão alternar entre participações no fórum do Moodle, tá? Então, quase toda aula tem um texto ou tem um vídeo para assistir, né? Um filme de debate, alguma coisa assim. Então, vocês vão acessar esse material, né? E buscar uma interação comigo e com a turma em algum espaço. Uma aula, que é a aula seguinte, por exemplo, né? A aula da próxima semana, ela será ao vivo, né? Pelo MConf. Então, a gente terá uma aula que ela é síncrona, mas não obrigatória, tá? Então, as aulas vão alternar entre espaços de interação por escrito mesmo, nos fóruns do Moodle, e momentos na plataforma MConf, onde a gente pode integrar um número total, se quiser, né, de participantes da turma online na mesma sala, conversando, discutindo no mesmo espaço. É claro que a gente sabe que nem todo mundo, por diferentes razões, vai ter esse acesso síncrono a essa sala do MConf, tá? Por isso, essa participação no MConf, ela é opcional. Então, se vocês não quiserem estar na frente do computador, na sala do MConf, conversando comigo, com os colegas, no horário de aula, na semana que vem, né, não puderem estar, não tem problema, não será cobrado presença também. Isso não é imprescindível para a participação de vocês na disciplina enquanto apropriação de conceitos, por exemplo.
vocês podem, né, se não conseguem ter esse acesso síncrono a essa aula, vocês podem, então, substituir isso pela participação de vocês nos fóruns do Moodle, né? Quem conseguir fazer as duas coisas, claro, ótimo, assim vocês vão ter um aproveitamento da disciplina muito melhor, muito maior, tá? Fora isso, então, né, os textos e vídeos, documentários que são dispostos e essa alternância entre momentos em que vocês vão participar do fórum do Moodle e momentos em que vão participar do MConf, a gente também vai disponibilizar alguns áudios comentando os textos, que são textos bem densos da disciplina de teorias organizacionais. Então, comentando um pouco os textos que vocês têm de leitura sugerida. Isso a gente acredita que vai dar uma base para que vocês possam compreender melhor o material. Então, leiam o texto, ouçam o áudio, e ainda assim, se mesmo a compreensão ficar complicada, e isso é bastante possível, porque esses textos da disciplina, desta disciplina de Teorias Organizacionais 2, eles têm uma complexidade, tá? Não só para vocês, para mim, para qualquer pessoa, mesmo para muitos entendedores natos do assunto, eles não são textos simples, vocês vão ver. Eles são textos bastante desafiadores, e essa é a graça dessa disciplina, tá? Então, fora tudo isso, a gente então vai ter esses espaços de fórum no Moodle para vocês lançarem suas questões e os espaços síncronos ali no MConf, tá? Ah, mas eu tenho uma dúvida e eu gostaria que a professora falasse sobre isso, mas eu não tenho como participar online lá no dia do MConf, né? Não tem problema, tu pode lançar a questão no Moodle e eu respondo nesse encontro virtual do MConf, que será gravado e que depois será disponibilizado para vocês num link ali que o nosso sistema Moodle permite acessar, tá? Então, vocês podem, mesmo que não tenham como participar do MConf, vocês podem lançar suas questões e aí depois vocês podem assistir em algum outro momento esse retorno da questão de vocês, né? Mesmo que não presencialmente no dia em que a conferência aconteceu, tá? Mas eu mesmo assim não tenho como acessar. Tudo bem, é só expor essas questões ali, que aí eu faço um texto, né? Eu crio um outro áudio adjacente, então crio uma outra maneira de dar conta das questões de vocês. De alguma maneira a gente vai se encontrar, tá? O professor Lucas, que é o professor que ministra as outras duas disciplinas de TO2, vai nos ajudar a compor essa disciplina. Então, as disciplinas vão acontecer de uma maneira bastante, digamos assim, conectada, tá? Isso porque a gente pensou que disponibilizar para vocês uma quantidade maior de material seria mais interessante, tá? Então, vocês vão ver por aqui vídeos de apresentação, vídeos de discussão dos materiais, não só meus, mas também do professor Lucas Casagrande, que vai nos ajudar muito nesse processo de construção dos aprendizados em TO2, tá? Bom, então, para a próxima aula, que é na semana que vem, essa aula, a de hoje, né? Basicamente, vocês devem buscar contemplar o plano de ensino, se apresentar no fórum, colocar suas dúvidas, questões, e fazer essa interação inicial, tá? A próxima aula a gente vai discutir um texto, inclusive, do professor Lucas, que é um texto curto, um texto super fácil e delicioso de ler, que aborda esse formato do ensino remoto emergencial, para a gente pensar não só como vai ser a nossa trajetória daqui para frente, mas para tentar entender, né, enquanto um fenômeno das ciências sociais, que cabe ao papel, né, do administrador compreender o que está acontecendo agora nesse tempo de pandemia e nessa presença constante das virtualidades, né, da maneira como está colocado assim no nosso ainda constante isolamento social, tá? Então vai ser uma aula, digamos assim, para começar a pensar o formato, mas também para pensar um pouco o fenômeno que a gente vem vivendo agora nesse tempo de excepcionalidade, tá? A partir daí, a gente começa com os textos e
os áudios, né, que a gente pode chamar de podcasts ou podaulas, como vocês queiram, a alternância entre momentos de discussões do fórum e momentos de discussões no MConf, tá? Que depois serão gravados, como eu já falei, e disponibilizados para vocês. Quanto à avaliação, ali no plano de ensino consta a participação, então, nesses espaços de interação que eu venho descrevendo, né? Tanto o MConf quanto o Moodle, mas ainda constam duas atividades. Uma da primeira parte do semestre, que consiste na produção de um áudio simples, um áudio de ali 3, 4 minutos, comentando, arguindo sobre pelo menos ali um dos textos que estão na ementa e que foram vistos, né, até aquele momento da aula. E num outro momento, que é a parte final da disciplina, consta ainda a produção de um outro áudio ou um pequeno vídeo, né, alguma produção, mas que aí pode ser feita em conjunto com alguns colegas. Ah, mas eu não conheço ninguém, não. Bom, nesses espaços a gente vai se conhecendo, vai trocando telefone, vai trocando e-mail, vai conversando pelo chat ali do Moodle, vai buscando conectar com um colega e outro. Ah, esse eu já vi, esse eu me lembro de outra disciplina, enfim, até que a gente consegue reunir alguns grupos para fazer essa atividade, tá bem? Espero que seja uma boa jornada, né? Acho que a gente vai conseguir dar conta do recado, apesar de não ter essa conexão, essa energia, né, que acontece dentro de uma aula presencial, que a gente sabe que é tão legal e que para mim me motiva tanto, né? Eu espero que essas estratégias que a gente possa criar, né, tanto eu, o Lucas, como ideias vindas de vocês, que essas estratégias consigam minimamente suprir um pouco, né, dessa ausência que a sala de aula já está nos trazendo, tá bem? Fiquem bem, um beijo grande e vamos nos falando, estou à disposição.